Então, o título do nosso estudo de hoje é Guardai as vossas vestes. Deixa eu ver se eu já estou. Estou aparecendo já. Nós temos estudado, né, o tema da santificação, vimos ali sobre os móveis do santuário, e que Deus ele deseja nos transformar em diversas áreas da nossa vida, e nós lemos já juntos esse texto de 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos ali nesse lugar santo que ocorre esse processo da nossa santificação, o que esses móveis representam em relação ao estudo da Bíblia, ao testemunho, à oração. E vimos que dentro da Arca da Aliança, que está no lugar santíssimo, nós temos ali três objetos que eles representam o padrão que Deus espera da nossa santificação. No que precisamos ser transformados? Nós vimos que existem três áreas, né, que o ser humano precisa ser transformado. Três coisas que precisamos vencer, que seriam, deixa eu passar, que não é bem esse que eu quero. Não lembro se eu coloquei aqui, acredito que não, mas até aquele verso que fala, né, que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas são as três áreas que nós precisamos ser transformados. Assim como Eva foi tentada nessas três coisas e caiu, Jesus foi tentado nessas três coisas e venceu. E ele quer ajudar eu e você a vencermos também. E nós vimos o pote de maná como sendo um símbolo do controle que Deus deseja ter sobre o nosso corpo, que nós tenhamos a temperança, o domínio próprio. Falamos que o apetite, né, ele é o apetite, tanto aquilo que a gente come, como a questão da sexualidade também, né? Tudo isso tem que estar no controle de Deus. E um dos aspectos que nós vimos da concupiscência da carne está lá no livro de Judas, que fala que nós precisamos odiar até mesmo as vestes contaminadas pela carne, ou seja, existe um tipo de vestimenta que pode levar as pessoas a pecarem, porque estão contaminadas pela lascívia, né, pela sensualidade irrefreada. E nós já mencionamos aqui brevemente sobre a volta de Jesus, né, sobre a sua segunda vinda, nós vamos ainda fazer um estudo aprofundado sobre isso. Mas todo esse processo de santificação é um processo para nós morarmos com Jesus, né, para estarmos preparados para a sua vinda. E tem uma coisa especial que ele nos pede para estarmos preparados para a sua vinda. Apocalipse 16, 15. Se tiver uma voluntária para ler para nós. Eis que eu venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu, e eles vejam sua vergonha. Isso. Então, Jesus ele fala que ele vai vir como ladrão. Em que sentido? Ele vai vir de uma forma surpreendente. Ninguém espera, né, a hora que o ladrão vem. Então, Jesus vai vir também numa hora que nós não esperamos. Por isso, abençoado aquele que vigia, ou seja, que fica alerta e que guarda as suas vestes, para que ele não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Tem uma amiga que comenta que ela jamais dorme assim, sem roupa, alguma coisa assim, porque se acontecer alguma coisa, ela não quer ser vista nu, digamos assim, né? E aqui a gente vai ver que o significado desse verso ele é principalmente simbólico. A gente vai ver que as vestes têm um simbolismo, né, na Bíblia. Então Deus está falando aqui da gente não ser visto nu espiritualmente falando. Mas a gente vai ver que, baseado em vários versos da Bíblia, Deus se preocupa com a gente guardar as nossas vestes físicas também, que isso também é importante. Então, coloquei aqui, né, uma pessoa vestida. Será que Deus então se importa com a maneira como nós vestimos? De que forma nós podemos guardar as nossas vestes? Então, nós vamos lá para o princípio, né, lá para o Gênesis. Como que o homem se vestia no princípio? Nós vamos estudar Gênesis 2, 25 e Salmo 104, que vai falar de como Deus se veste. Então, aqui temos dois versos, Gênesis 2, 25 e Salmo 104, 1 e 2.
Pode ler, Chamar? Sim, posso. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Isso, Tu, que te cobres de luz como um vestido, quem estende os céus como uma cortina. isso. Então, o primeiro verso, ele está falando aqui que o homem, no começo, o homem e a mulher, eles estavam nus e eles não se envergonhavam. E agora, o Salmo 104 fala de como Deus se reveste, né? Fala que Deus, ele se cobre de luz como de um vestido, como de um manto. Então, como o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, é essa a descrição que nós temos, a gente acredita que eles não estavam completamente nus, mas provavelmente eles também se vestiam de luz, né? Eram revestidos de luz como Deus. E tem um verso no Novo Testamento em que Paulo fala assim que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, quando o homem peca, ele vai perder, né, esse brilho, vai perder essa glória de Deus e aí ele vai se sentir realmente nu. Antes ele não sentia nu porque ele estava recoberto com a glória de Deus, mas depois do pecado ele vai se sentir nu, que é o que nós vamos ler aqui, o que acontece após o pecado. Gênesis 3, verso 7. Beth? E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e coseram folhas de figo e fizeram para si aventais. Isso, então, quando eles pecam, é como se os olhos deles se abrissem, né? E eles veem a sua condição de nudez. E eles tentam consertar isso de alguma forma ao costurarem folhas de figos, né? E fazerem para si aventais. Essa palavra avental é uma palavra que no grego é hagor, que significa tanga, né? Eles fizeram uma espécie de tanga para eles, algo que cobria a parte da sua cintura. Aqui é uma figueira, né? Isso aqui é mais ou menos o tamanho de uma folha de figueira. Então, acredita-se, apesar de que naquela época as dimensões do homem e das plantas deviam ser eram diferentes, né? Provavelmente maiores. Mas se respeitadas as devidas proporções, e cremos que ambos encolheram, seria o suficiente para tampar, chegar até o meio da coxa, mais ou menos esse short aqui que essa mulher está vestindo. Então, seria um short mesmo, né? Algo mais ou menos desse tamanho aqui, o tamanho do que eles cozeram para tampar si mesmos. E aí, será que esses aventais de figueira foram suficientes para cobrir a sua nudez? Gênesis 3, 9 e 10, eu acho que eu não coloquei aqui. Você pode consultar depois na sua Bíblia, você vai ver que mesmo depois que eles estavam vestidos assim, eles ainda se sentiam nus, tanto que Deus vai procurá-los, eles já estão com as folhas de figueira, eles se escondem, e aí eles falam, nós nos escondemos porque nós estávamos nus, né? E aí a gente ficou com medo. Então, essa veste, ela não foi suficiente para cobri-los por dois motivos. Primeiro, porque ela não cobria, de fato, sua nudez física, era uma veste muito curta, cobria uma parte muito pequena do seu corpo. E segundo, porque a nudez que eles sentiam era uma nudez espiritual, não era apenas física, né? Eles se sentiam envergonhados, temerosos pelo pecado que eles tinham cometido. Então, Deus, ele realmente vai dar uma solução aqui para esse problema que está em Gênesis 3, 21. Agora te amar. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Isso, então Deus aqui, aqui vai ter a primeira morte, a gente viu isso no começo do estudo, né? Que esse animal que vai ser sacrificado no lugar deles vai simbolizar Jesus, então isso vai ser algo que vai poder cobrir a nudez espiritual deles. E também, essa veste aqui, quando fala essa palavra veste, é uma palavra diferente daquela palavra hagor, que era traduzida por tanga. Essa palavra é ketonet. Ketonet significa túnica. Aqui a gente tem a roupa de um sumo sacerdote. Não foi essa roupa que Deus fez para eles, né? Mas Deus fez uma túnica que é essa roupa de baixo, essa roupa branca, que tem mangas compridas, que é comprida.
essa roupa seria suficiente para protegê-los do frio e também para protegê-los do calor excessivo, né? No deserto as pessoas usam roupas mais compridas para elas se protegerem também do sol excessivo. Então, essa túnica foi a roupa que Deus deu para Adão e Eva. E foi algo que os ajudou, né, a cobrir da sua nudez física e também simbolicamente, né, estaria ali apontando para Jesus, que morreria no lugar deles. Agora, do que as vestes são um símbolo na Bíblia? Nós vamos ler Zacarias, capítulo 3, versos 3 a 4. Isso aqui é uma visão, né, que o profeta vai ter a respeito de alguém ali na época que era o sacerdote Josué, e eu vou ler aqui com vocês. Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava de pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E aí ele lhe disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. Várias vezes na Bíblia, as vestes elas são um símbolo de caráter. Então, aqui, se Josué havia pecado, ele estava sendo simbolizado aqui, ele estava sendo visto nessa visão como alguém com roupas sujas. E como Deus faria passar dele a sua iniquidade, ele disse que vestiria ele com outra vestimenta. A mesma pergunta que eu fiz, né? Do que as vestes são símbolos na Bíblia. Apocalipse 19, 8 vai dizer o seguinte: aqui descreve a noiva, né? Ou a igreja que se preparou para receber Jesus. E fala que ela estava ataviada como noiva para o seu esposo. E no verso 8, que é o que nós vamos ler, diz o seguinte: E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos, ou a obediência, né, dos santos. Então, essa mulher vestida com esse linho fino, puro, resplandecente, representa o caráter de uma igreja que se preparou para encontrar com Jesus. Então, a gente vê que na Bíblia, as vestes, elas são um símbolo do caráter. E eu coloquei algumas fotos aqui para a gente poder entender o quanto que as vestes elas dizem a respeito de uma pessoa. Olhem essa imagem aqui, você não sabe nada sobre essas pessoas, você não sabe o nome delas, você não sabe exatamente de que país elas são, mas as vestes conseguem dar muitas informações, vocês concordam? Aqui vocês já pensam que deve ser uma família que mora no campo, né, que trabalha com animais, talvez que more, não sei, no Texas, no México, algum lugar que seja assim, bem country, né? As vestes, elas trazem muita informação para nós. Quando você vê esses, você pode chamar de roqueiros, né? Você não sabe nada sobre eles, mas quando você vê eles vestidos dessa forma, já passa um monte de coisa na cabeça, de que provavelmente eles têm hábitos noturnos, talvez usem drogas, álcool, né? Gostem de rock, tudo isso simplesmente olhando para as vestes de uma pessoa. Aqui também a gente vê pessoas com trajes que falam, né, a favor da religião delas. Então, possivelmente essas pessoas aqui são muçulmanas, né? São dessa cultura, e quando você pensa que elas são muçulmanas, você já pensa várias coisas que elas podem ter de hábitos ou não. Então, assim, a gente vê que não é à toa que as vestes na Bíblia elas simbolizam caráter, porque realmente as vestes de uma pessoa elas trazem muita informação silenciosa. Então, a nossa pergunta hoje vai ser: de que forma nós podemos honrar a Deus por meio de nossas vestes? Nós vamos analisar alguns aspectos. E eu coloquei aqui 5 itens, né, para a gente poder analisar. Seriam a saúde, a modéstia, o bom gosto, a distinção entre gêneros e a identidade. Essa foto dá até agonia, né? A gente olhar e imaginar que as mulheres algum dia já se vestiram assim. Isso é um tipo de veste que era muito prejudicial, né? A saúde ali comprimia os pulmões, não permitiam que as mulheres respirassem bem, comprimia a circulação.
Muitas pessoas nessa época morriam de tuberculose, né? E acredito que isso, esse tipo de veste era uma coisa que prejudicava até a recuperação, né, de um quadro pulmonar, porque você não respirava direito, não permitia que o pulmão se expandisse. De várias formas, as pessoas às vezes cometem loucuras na forma de se vestir. Na China, que se eu não me engano, que tem aquele sapato que aperta o pé, né, até deformar o pé das pessoas. Então, um dos fatos que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai escolher uma roupa é se essa roupa é saudável, né? Essa roupa ela precisa ser mais folgada, ela não pode apertar muito o nosso corpo. Eu trouxe um exemplo aqui da atualidade que seriam calças muito apertadas, né? Calças muito apertadas prejudicam a respiração da pele, né? Até mesmo as mulheres ali podem ter mais candidíase por conta disso, porque não permite a ventilação da região íntima, né? Ela pode levar a foliculite, inflamações dos pelos e prejudicar a circulação mesmo, né? Então, roupas apertadas de forma geral não são muito saudáveis. A questão de saltos muito altos, né, e bicos muito finos, se usados de forma crônica, de forma recorrente, isso também pode provocar problemas nos pés, né, deformidades nos pés, como a joanetes, pode provocar problemas na coluna, mesmo a longo prazo, as pessoas podem ter problemas por conta dessa forma de usar, né? Outro exemplo de algo que não é saudável seria nós termos as nossas extremidades desprotegidas. Quando nós aquecemos uma parte do nosso corpo, né, e está fazendo frio, né, e a outra parte está descoberta, isso pode gerar um problema de circulação. Porque quando essas partes descobertas, o nosso corpo é inteligente. Para que ele mantenha a temperatura, ele vai retirar o sangue dessas áreas descobertas. Para ele não perder temperatura para o ambiente. Essas áreas vão ficar frias, mas sem sangue. E aí o sangue vai se concentrar nas partes que estão mais aquecidas. Se ele se concentra na cabeça, isso pode gerar dores de cabeça. Se ele se concentra nos pulmões, isso pode gerar problemas respiratórios, né? Porque o excesso de sangue leva à inflamação. Ele acaba saindo, acaba gerando uma inflamação. Então, quando nós temos uma temperatura mais amena, a gente deve procurar proteger os nossos membros de forma mais igualitária. A terceira foi colocada porque ela está bem protegida, mas os pés estão de fora, né? Sem meia. Isso também pode provocar um desequilíbrio na temperatura corporal. Então, o primeiro princípio é para honrarmos a Deus tem a ver com a saúde no vestir. Agora, o segundo princípio é o princípio da modéstia. Segundo o dicionário, a modéstia é um comportamento isento de vaidade ou luxúria. Então, alguém que é modesto é tanto alguém que procura não aparecer, né, que não quer chamar atenção para si, como alguém que também procura evitar as vestes luxuriosas, ou seja, que vão levar outras pessoas a se sentirem atraídas pelo corpo dela. Nós vamos ver uma passagem aqui da Bíblia, 1 Timóteo 2, 9 e 10, que é um conselho bíblico para as mulheres. Esse conceito, todo esse conceito que nós estamos falando, eles se aplicam a homens e a mulheres, mas a gente tem alguns textos mais específicos aqui para mulheres. Se alguém puder ler. E do E do mesmo mesmo modo modo, que as mulheres se ataviem em seu vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças, ou ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que professam a piedade, com boas obras. Isso, olha aqui, esse texto aqui é muito precioso, né? Ele fala que as mulheres, elas se ataviam, se vistam com um vestuário modesto, ou seja, com pudor, com decência, né? Com sobriedade. E essa parte fala mais a questão da luxúria, e depois ele vai falar mais a questão da vaidade, né? Não com tranças ou ouro, tinha aquelas tranças muito elaboradas, né? Aqueles penteados que demoravam muito tempo, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos dispendiosos. Mas como convém a mulheres que professam a piedade com boas obras. Então, Paulo está dizendo que nós
deveríamos nos revestir de boas ações. Isso que deveria realmente ser o mais acentuado, né, em nós, assim, e que nós deveríamos evitar as coisas desnecessárias. Agora, eu vou colocar a tia Marta para ler essas duas passagens. O que que Deus ele pedia ao seu povo quando eles se voltavam a ele? Aqui nós vamos ver em Gênesis e Êxodo dois momentos em que Deus está chamando seu povo de volta, né? E ele vai fazer uma orientação, fala, olha, se vocês estão voltando para mim, então façam isso, mudem isso nas vestes de vocês. Vai ser Gênesis 35 e Êxodo 33. Pode ler, Tiago. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: Lançai fora os deuses estranhos que estão entre vós, e sede puros, e mudai as vossas vestes. E eles deram a Jacó todos os deuses estranhos que estavam em suas mãos, e todos os seus brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Isso. Então aqui Deus pede para que eles mudem suas vestes, né? Deixem fora os deuses estranhos. E uma parte de mudar as vestes seria recolher os adereços, né? E aí eles foram escondidos, eles foram enterrados, esses adereços. Daqui é Gênesis 35. Pode ler agora, chamar Êxodo 33, 5. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Vós sois um povo obstinado. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso, agora tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. Isso. Então, os ornamentos, eles estavam muito associados, né, à vida que eles tinham de adorar ídolos. Alguns ornamentos estavam até associados à idolatria. E também a questão da vaidade, né? Afinal, não é muito barato ter coisas de ouro, etc. São indumentárias desnecessárias. E o povo de Deus, quando eles se voltavam para Deus, Deus pedia então que eles abrissem mão desse tipo de ornamento. Aqui é uma tarefa para casa que vocês podem abrir Apocalipse e estudar ali, que você vai ver a descrição de duas mulheres. A mulher na igreja é um símbolo mulher na Bíblia é um símbolo de igreja, né? E aqui você vai ver em Apocalipse 17 e 12 a descrição de duas mulheres. Uma mulher pura que está sentada sobre a lua, revestida do sol, uma mulher simples, e outro lado você vai ver uma mulher toda emperequetada, digamos assim, né? Toda pintada, com várias joias, com vários adereços, e a Bíblia traz isso para representar uma mulher que se afastou da pureza da religião de Cristo. Então você pode ler essa tarefa aqui de casa, que você vai ver a descrição dessas duas mulheres representando a igreja. Então a modéstia seria esse princípio de um comportamento isento de vaidade, né? Nós nos abstermos de coisas que vão chamar atenção para nós, e também da luxúria, que seria chamar atenção para partes do nosso corpo. E cada vez se torna mais e mais comum, né, no nosso meio, principalmente no nosso país, as pessoas às vezes andam quase peladas, literalmente, né, na rua. É uma coisa que Deus nos aconselha a não fazer. Por outro lado, embora nós devemos ser modestos, quando você vai ler lá na sua Bíblia em Provérbios 31, falando sobre a mulher virtuosa, você vê que essa mulher, ela se veste bem. Uma mulher que se veste de linho fino, uma mulher que tece roupas belas para si, que tem sempre roupa adequada para o frio, fala que ela não passa frio, porque ela tem já a sua roupa preparada. Então, nós não precisamos, como cristãos, nos vestir de uma maneira feia, né, sem bom gosto. A gente sabe que o bom gosto, ele é dado por Deus, e nós podemos ser belos, né, na nossa forma de vestir. Agora, que nós vamos ler junto, é sobre a distinção entre gêneros. Nós vamos ler Deuteronômio 22 e 5. Acho que agora é a Beth, né? Pode ler, Beth. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são uma abominação para o Senhor, teu Deus. Isso. Hoje está muito na moda o travesti, né? Que é a mulher que se veste de homem, o homem que se veste de mulher.
E embora a gente deva ter respeito com todas as pessoas, né, a gente está aqui para falar daquilo que Deus diz, né? Deus diz que isso não deve ser assim, porque Deus criou o homem e a mulher de formas diferentes e é nas suas diferenças que eles se complementam e que eles revelam o caráter e a glória de Deus. Mas esse verso ele não se aplica somente necessariamente ao transvestir-se. Na verdade, antes de aparecer o travesti, a nossa cultura foi mudando de uma forma em que a veste do homem e da mulher muitas vezes se tornaram muito difíceis de distinguir. Eu coloquei uma foto para vocês. Aqui são jovens cristãos, né, de um outro país, de uma escola de missionários, inclusive, e eu fiquei pensando, se não fosse pelos cabelos de algumas aí, se fosse somente pelas vestes, será que nós conseguiríamos facilmente distinguir quem é o homem, quem é a mulher, né? Baseado somente nas vestes? Então, essa é uma tendência do nosso mundo, aproximar as vestes dos homens das mulheres, mas a Bíblia fala que nós deveríamos evitar isso, né? É claro que as vestes, elas são uma questão diferente em cada cultura. Por exemplo, na Escócia, lá os homens usam saia, né? Na Índia, todos usam aquelas túnicas, então isso pode ser diferente em cada cultura, mas de forma geral nós deveríamos buscar os homens se parecerem mais masculinos e as mulheres se parecerem mais femininas, como uma forma de honrar aquilo que a identidade que Deus nos deu. E o último princípio é a identidade, que aqui eu não vou ler também essa passagem, fala sobre o povo de Israel, vocês podem consultar. Deus pediu para que eles usassem essas borlas, né, essas franjas e borlas nas suas vestes, que eram azuis, e que quando eles olhassem para elas, eles deveriam lembrar da lei de Deus. Então era como se fosse uma marca ali de que eles eram filhos de Deus. Hoje Deus não pede para que a gente use essa marca, mas assim como a gente viu aquelas imagens, nós podemos nos vestir de uma forma que reforce a nossa identidade, que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós somos cristãos, né? Aqui eu trouxe algumas imagens antigas, né, de escultura aqui em metais, para ver como os hebreus de antigamente se vestiam, né? Essa era a veste deles, sempre vestes que tampavam bem o corpo, né? E eles tinham essa identidade muito parecida, né, no vestir. Eu vou mostrar, inclusive, uma outra. Isso aqui eram os egípcios, né? Como eles se pareciam também no vestir. Já se vestiam mais seminus, né? Com roupas mais curtas. Eles já tinham um jeito diferente de se vestir em relação aos hebreus. E aqui a gente tem os altos relevos, né, de Tiglat-Pileser. Aqui são 3 cativos hebreus. Você vê que eles tinham uma forma bem uniforme, né, de se vestir, assim, e aqui você tem um soldado ali, se não me engano, assírio, mandando ali neles, né, dando ordem, eles estavam presos ali, mas mesmo no cativeiro, eles mantinham uma forma solene, né, de se vestir, muito, lembrando muito a túnica que Deus fez para eles no começo, né, uma veste que realmente cobria o corpo deles, ok? Agora, eu quero contar para vocês duas histórias, uma bíblica e uma não bíblica, para a gente finalizar essa reflexão. Lucas 8, esses versos 27 a 35, você vai ler também na sua Bíblia, conta a história de um endemoniado, de um homem que era endemoniado e ele, ninguém conseguia prendê-lo, ele fazia muitas coisas, se jogava, se batia, e ele andava nu. Esse homem andava completamente nu. E aquele momento em que Jesus expulsa os demônios ali, que eram muitos demônios, e esses demônios vão para os porcos, e esses porcos morrem, etc. Depois que esse homem é liberto, eles veem ele assentado, vestido, em perfeito juízo. Então a gente vê que a mudança que aconteceu no interior daquele homem, ela se elas fezem uma mudança exterior também. Aquilo que havia mudado no interior dele fez uma mudança no seu exterior. E aí é onde entra a história da banana, né? Essa aqui história, eu não sei se ela é real, se ela é fictícia, mas ela ilustra bem algo.
Um pastor de uma igreja estava conversando com seus membros sobre a forma de se vestir, e aí algum irmão disse, mas Deus ele está preocupado com o meu coração, ele não está preocupado com as minhas vestes, etc. E aí o pastor fez a seguinte pergunta para ele: olha, quando você vai comprar uma banana para você consumir, você vai comer a parte de fora ou a parte de dentro da banana? Ele disse a parte de dentro, o que me interessa é a banana, lá, né, na casca não vai me interessar. Ele disse, tudo bem, mas como você escolhe uma banana? Não é pela casca dela? A casca dela não traz informações, né? Se ela tá muito madura, se ela tá muito verde, etc. Ele disse, sim, é verdade. Então, a mesma coisa somos nós, né? A forma como a gente se veste acaba trazendo informações sobre quem nós somos. Nem sempre. Eu já parei para pensar também, já observando a natureza, que às vezes você olha uma banana que parece que está bem, bem podre, digamos assim, quando você abre, ela tá boa por dentro, né? Então isso não pode nos levar a julgar. Nem todo mundo que tá vestido igual aquele roqueiro, por exemplo, não necessariamente essa pessoa ela vai usar drogas, como a gente até comentou, né? Ser uma vida noturna, pode ser que seja simplesmente o gosto dele. Mas a grande verdade é que, ainda que a gente não faça essas coisas, a gente pode passar essa impressão, mesmo sem querer. Então, não seria muito melhor que nós nos vestíssemos de acordo com a imagem que nós queremos passar, né? Para a gente não gerar confusão, né, na cabeça das pessoas e principalmente para que a gente possa ter essa identidade. Na minha vida, eu já teve momentos felizes, assim, que eu fui reconhecida pelas minhas vestes e que a pessoa às vezes me fez convites para pregar em algum lugar, para orar, pedir, irmã, você pode ler a Bíblia para mim? Às vezes a pessoa não sabia nada a meu respeito, mas apenas pela forma de vestir, né? Então, nós cristãos, nós temos perdido muito dessa questão da nossa identidade e é algo bonito para a gente valorizar, assim como os hebreus de antigamente, eles eram reconhecidos pelas suas vestes, porque todos viam aquele estilo e viam as borlas azuis, então eles reconheciam que estavam diante dos hebreus, né? Então, cada um de nós, dentro da nossa própria realidade, da sua própria cultura, né? Nós podemos nos vestir de uma forma que realmente traga honra e glória a Deus e que também não leve ninguém a pecar, né? Com a nossa forma de se vestir, nossa forma de nos vestir. Nós vamos orar agora e vamos abrir para comentários, perguntas. Nosso querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pelas instruções que vêm da tua palavra, que ela é tão rica, tão ampla e traz informações sobre todas as áreas da nossa vida. Hoje entendemos a respeito das vestes, como elas são um símbolo do nosso caráter. Se em algum momento nós estivemos inconscientes disso, o Senhor possa nos lembrar a cada dia, reforçar que precisamos ser reconhecidos e precisamos glorificar o Senhor, não procurar chamar atenção para nós, mas para Ti, através do nosso vestir também, sendo assim santificados nessa área do nosso viver. Te agradecemos por todas as pessoas que estiveram aqui neste estudo, por todas que ainda o verão no futuro. Te louvamos pelo privilégio de Te servir. Oramos em nome de Jesus. Amém.